Queridos irmãos e queridas irmãs, chegamos ao momento do tema de pregação de hoje. O tema de hoje chama-se Não abençoe a união ilícita. Não abençoe a união ilícita. Queridos irmãos, vamos falar sobre a bênção da união de pessoas do mesmo sexo. O que Deus falou a respeito? É sobre isso que vamos tratar. Não abençoe a união ilícita. Na primeira carta a Timóteo, no capítulo 5, versículo 22, o apóstolo Paulo escreve a Timóteo orientando, ensinando o que ele deve proceder. E Paulo escreveu assim: Não te apresses a impor as mãos sobre ninguém, nem te tornes solidário com pecados alheios. Conserve-te puro. Amém. Paulo ensinando o seu filho amado, querido Timóteo, que ele considerava tanto como filho, ele fala assim: Timóteo, não te apresses a impor as mãos sobre alguém, sobre ninguém, nem te tornes solidário com pecados alheios de outras pessoas. Conserve-te puro, íntegro na presença de Deus. Assim Timóteo falou. Bom, queridos irmãos, vamos ao livro de Levítico, livro dos sacerdotes levitas, no capítulo 18, de versículo 1 a 30, que é um resumo. Levítico, capítulo 18, de versículo de 1 a 30, um resumo. Vamos prestar atenção naquilo que Deus falou. O Senhor falou a Moisés: Dize aos israelitas: Eu sou o Senhor vosso Deus. Não imiteis as práticas do Egito, onde morastes. Praticareis meus decretos e guardareis minhas leis. Eu sou o Senhor vosso Deus. Não dormirás com um homem como se dorme com mulher. É uma abominação. Não vos mancheis com nenhuma dessas coisas, pois é com elas que se mancharam os povos que vou expulsar diante de vós. A terra ficou manchada, eu castiguei sua culpa, e a terra vomitou seus habitantes. Vós, porém, guardai minhas leis e meus decretos, e não pratiqueis nenhuma dessas abominações. Todo aquele que praticar alguma dessas abominações será eliminado do meio do povo. Guardai minhas ordens. Eu sou o Senhor vosso Deus. Queridos irmãos e queridas irmãs, no livro de Levítico, no livro dos sacerdotes, Deus fala a Moisés e diz aos israelitas, diz Deus: Eu sou o Senhor vosso Deus. Eu sou o Senhor vosso Deus. Não imitais as práticas do Egito, onde morastes. Praticareis meus decretos e guardareis minhas leis. Eu sou o Senhor vosso Deus. E aí, ele vai colocar uma condição. Ele falou várias, mas especificamente nós estamos falando esta condição. Não dormirás com um homem como se dorme com mulher. É uma abominação, diz o Senhor Deus. Não dormirás com um homem como se dorme com mulher. É uma abominação. É uma afronta a Deus. O homem não pode dormir com o homem e a mulher não pode dormir com a mulher. Isso é uma abominação, diz o Senhor Deus.
A terra ficou manchada e eu castiguei a sua culpa. Quando eles fizeram isso lá no passado, a terra ficou manchada e Deus castigou a sua culpa. Mas Deus diz também: vós, porém, guardai minhas leis e meus decretos, e não pratiqueis nenhuma dessas abominações. Todo aquele que praticar alguma dessas abominações será eliminado do meio do povo, diz o Senhor Deus. E diz também: guardais minhas ordens. É uma ordem que eu estou dando a vocês. Eu sou o Senhor vosso Deus. Queridos irmãos e queridas irmãs, o ser humano tem o livre-arbítrio para fazer o que quer. O ser humano pode casar em alguns países, como aqui no nosso país, homem com homem e mulher com mulher. Pode ter esse matrimônio realizado nos cartórios do homem. Mas perante a Deus, não. A palavra é muito clara: não dormirás com um homem como se dorme com mulher. É uma abominação, diz o próprio Deus. Queridos irmãos, o apóstolo Paulo, ao escrever a Timóteo, ele dá um conselho a Timóteo. E esse conselho serve para todos os sacerdotes e pastores, homens de Deus. Paulo escreveu: não te apresses a impor as mãos, a abençoar sobre ninguém, nem te tornes solidário com pecados alheios. Paulo está deixando bem claro que aqueles que são de Deus, que são sacerdotes de Deus, que são pastores de Deus, não podem abençoar uma união ilícita. Especificamente neste caso, homem com homem e mulher com mulher. Se vocês forem procurados dentro da casa de Deus, um casal que mesmo com o certificado de casamento humano, civil, e eles pediram uma bênção desta união, o sacerdote e o pastor de Deus está proibido por Deus para dar esta bênção. Não se pode dar a bênção ao pecado, queridos irmãos. Isso é uma abominação. Cada um faz o que quer da sua vida, mas na presença de Deus ninguém zomba. Ninguém zomba de Deus. E tudo que haver de ser semeado, é isso que a pessoa vai colher. Diz o apóstolo Paulo: de Deus ninguém zomba. Deus chamou isso de abominação. Um homem de Deus, um sacerdote de Deus, um pastor de Deus não podem abençoar uma união ilícita. Não pode. Acolher essas pessoas para dentro da casa do Senhor, sim, devemos. Devemos acolher como cidadão, como pessoas humanas, como filhos de Deus. Mas não podemos esquecer que os verdadeiros filhos de Deus são aqueles que cumprem os seus mandamentos e colocam em prática. Esses são os verdadeiros filhos de Deus. E Deus diz muito claro: cumpre as minhas normas, os meus decretos, as minhas leis. Eu sou o Senhor vosso Deus. E digo mais: não dormirás com um homem como se dorme com mulher, e nem uma mulher dormindo com outra mulher. Isso é uma abominação. E assim está dito pela palavra do Espírito Santo que está dentro deste servo do Senhor Jesus, deste apóstolo do Senhor Jesus. Não se abençoa uniões ilícitas. Amém.